Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora bem, esta semana eu trago-vos um vídeo que também já tenho planeado há algum tempo, só agora tive a oportunidade de fazer, e neste vídeo vou falar sobre aplicações de leitura. É verdade, aplicações de leitura, especialmente aquelas que eu utilizo para leitura, seja para ler, seja para controlar as minhas leituras, vou falar desse tipo de aplicações, espero que gostem, por isso fiquem aí para ver. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar gosto neste vídeo e de o partilhar com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Ora bem, aplicações de leitura são algo relativamente recente, aliás, como todas as aplicações no geral, mas efetivamente há bastantes aplicações de leitura e muitas delas até são bastante interessantes, especialmente quando nós gostamos não só de guardar as nossas leituras, mas também de as avaliar e até mesmo de controlar o que vamos lendo ao longo do mês para poder fazer uma estimativa do que é que lemos, quando é que lemos mais, quando é que lemos menos. Elas são muito variadas, muitas delas têm diferentes features, diferentes coisas que podemos fazer e são bastante interessantes. Ora bem, a primeira que eu comecei a usar, já a utilizo há alguns anos, eu não a utilizo tanto na forma de aplicação, embora também a tenha no meu telemóvel, porque a questão com as aplicações é que muitas vezes elas originaram através de sites, e, portanto o site em si já existe há alguns anos e depois recentemente fizeram uma aplicação para chegar àquele público mais jovem e àquele público que até utiliza mais smartphones. Eu também tenho a aplicação no meu telemóvel, mas eu normalmente utilizo até mais o site. E estou a falar do Goodreads. Ora bem, no Goodreads eu acho que é o site / aplicação, se calhar mais conhecido, nós conseguimos, obviamente, partilhar as nossas leituras, nós costumamos, aquilo é como se fosse uma comunidade de leitura, portanto nós podemos, tal como nas redes sociais, seguir esta e aquela pessoa, nós podemos também lá seguir as mesmas pessoas que seguimos nas redes sociais e que sabemos que leem, podemos seguir e ver o que é que eles estão a ler, eles conseguem ver o que é que nós estamos a ler, podemos inclusive partilhar em que parte do livro é que estamos, ou seja, eu estou a ler, sei lá, este livro, e eu consigo dizer em que página é que estou, portanto, termino agora de ler, ponho que estou na página 70, por exemplo, e aparece-nos que é 20% do livro. As pessoas que me seguem vão ver amanhã que eu estou a 20% da leitura do livro X. Portanto, é bastante interessante também nesse sentido. Para mim, o que eu utilizo mais o Goodreads para fazer é mesmo para fazer as minhas reviews, ou seja, é no Goodreads que eu maioritariamente dou a minha cotação, portanto, de 1 a 5 estrelas, e é também no Goodreads, onde eu escrevo por extenso a minha opinião e que depois eu transponho para o meu Instagram, mas ela inicialmente é escrita no Goodreads. Obviamente que a plataforma em si tem um nome em inglês, portanto nós encontramos reviews escritas nas mais variadas línguas, dependendo de quem leu. Eu escrevo as minhas em português, mas muitas das pessoas que eu sigo escrevem as suas em inglês e não há problema nenhum. A review em si pode ser, obviamente, mais difícil de ler quando a pessoa não lê certas línguas, mas hoje em dia é facílimo traduzir até utilizando o Google Tradutor, portanto podemos também fazer essa tradução para perceber outras opiniões, mas o sistema de estrelas, portanto de 1 a 5, é bastante simples, é bastante indicativo e, portanto, nós facilmente percebemos se aquela pessoa gostou ou não do livro. O Goodreads, dá uns anos esta parte, eu já não sei se isto começou, eu não sei há quantos anos é que isto começou, eu penso que foi há 2 ou 3 anos que eles fazem o Reading Challenge, portanto é um desafio de leitura, em que os leitores no início do ano escolhem um número de livros que querem alcançar de ler nesse ano, e eu, lá está, tenho o meu objetivo de 50, que já tinha o ano passado. Ano passado consegui cumpri-lo mesmo ali à rasquinha. Este ano a coisa está negra, eu acho que não vou conseguir cumprir, mas pronto, é o que é. Portanto, nós escolhemos um número de livros que achamos que vamos ler até ao final deste ano, e então a cada leitura que vamos fazendo o Goodreads vai-nos dizendo se nós estamos a ir num bom caminho para cumprir o objetivo, ou se temos que ler um bocadinho mais, ou quantos livros é que temos que ler por semana para atingir o objetivo que nos propusemos. Portanto, tem também esses desafios que são bastante interessantes, e depois podemos, lá está, mais uma vez partilhar então entre leitores para vermos como é que nos estamos a sair no geral. Além disso, eles também fazem uma coisa muito interessante, que é sazonalmente fazer uma espécie de... tem lá uma opção onde nós carregamos para ver quais são os livros daquela estação, daquela season. Season não só no termo estação, mas também no termo de sazonalidade. Por exemplo, Natal, eles têm umas listas de leitura de livros relacionados com o Natal, por exemplo, Halloween, a mesma coisa, por exemplo, Páscoa, a mesma coisa, portanto, não é só estações do ano, mas também aqueles acontecimentos, aquelas datas festivas que efetivamente acontecem ao longo do ano e que eles vão dando ideias para os leitores lerem quando querem ler sobre esse certo tópico em particular.
Ora, outra aplicação que eu também utilizo muito é a aplicação de Desvaneio. Eu vou colocar aqui. A aplicação de Desvaneio eu conhecia já mais recentemente através do meu Instagram. É uma aplicação que eu utilizo acima de tudo para controlar a minha leitura. Ela tem diversas facetas, portanto ela também é muito semelhante ao Goodreads, nós podemos avaliar, nós podemos também deixar o nosso comentário por texto, podemos partilhar com as pessoas que nos seguem, porque obviamente também nos podemos seguir uns aos outros nessa aplicação, mas ela tem uma coisa que eu gosto muito que é, nós primeiro podemos fazer sessões de leitura, ou seja, nós iniciamos a nossa sessão e inicia-se um cronómetro e nós lemos, e quando acabamos de ler nós terminamos o cronómetro e vemos quanto tempo é que passou. E ele nesse tempo diz-nos o número de páginas que nós lemos, porque nós colocamos a página em que estávamos e a página em que terminamos e ele faz ali a contagem. Portanto, é bom nesse sentido. Eu não utilizo tanto a parte da sessão de leitura, já utilizei em tempos, mas gosto mais só de utilizar a parte do controle da leitura, ou seja, eu estou na página 70 e agora começo a ler e quando termino de ler estou na página 120. Eu vou lá e digo estou na página 120, ok? E então aparece-me uma barrazinha, aquilo faz um gráfico de barras sobre quantas páginas é que eu li em cada dia. Nós podemos também, coisa que eu também tenho, fazer um objetivo diário de leitura, e eu tenho um objetivo diário de 50 páginas, aparece uma linhazinha horizontal exatamente que determina esse objetivo, e depois as barras, ora chegam ao objetivo se nós chegarmos lá, ora ultrapassam se nós lermos mais, ora ficam abaixo se nós lermos menos. Portanto, eu gosto muito dessa aplicação, mais para controlar a minha leitura. Também coloco lá, assim, volta e meia, as estrelas que dei ao livro, mas não é tanto por aí que eu a utilizo, é mais mesmo para controlar a minha leitura, ver se estou a ler as 50 páginas ou se não estou a ler, é mais nesse sentido que eu a utilizo. Portanto, eu acho que é uma aplicação bastante interessante, não tão abrangente se calhar como outras, mas eu acho que ela também tem muitas potencialidades que eu também ainda não explorei. Portanto, tenho que explorar um bocadinho mais, mas é uma aplicação bastante interessante. Na minha única opinião, a única coisinha que eles poderiam mudar, se o pessoal da Desvaneio estiverem a ver este vídeo, é que ela às vezes empanca, ela demora muito tempo a abrir e eu gostava que ela fosse um bocadinho mais rápida. É só a única coisa que tenho a dizer. Mas, portanto, mesmo assim, se quiserem experimentar, se quiserem ver pelo menos o que é a aplicação de Desvaneio, aqui está ela para vocês verem. Ora bem, e por fim, no que diz respeito a aplicações que eu utilize, vou-vos falar da aplicação Fable. A aplicação Fable eu conhecia muito recentemente, literalmente este ano, através de uma leitora que eu sigo, quer no YouTube, quer no Instagram, quer no Fable inclusive. O Fable é uma aplicação muito interessante, ela dá para fazer várias coisas e tem uma coisa que eu adoro, que é a Fable disponibiliza bastantes e-books gratuitos. Especialmente, ou seja, para eles estarem gratuitos, o que basicamente aconteceu é que porque o livro já é relativamente antigo, entretanto já perdeu os direitos de autor e, portanto, já é possível ser publicado desta forma sem ser cobrado dinheiro às pessoas. Claro que o livro continua à venda, mas a versão em e-book, muitas vezes devido ou à cedência dos direitos de autor ou à perda dos direitos de autor, o livro pode ser disponibilizado gratuitamente. Portanto, isto é tudo legal, não há problema nenhum estarmos a ler estes livros gratuitamente. Muitos dos livros que estão disponibilizados são livros antigos, são clássicos da literatura, mas lá está, como eu quero também ler mais desse tipo de literatura para me familiarizar com ela, para mim é bom. A única questão é que eu penso que grande parte, se não todos, não digo todos, mas grande parte destes livros estão em inglês. Mas é assim, se vocês lerem bem em inglês não tiverem problema nenhum, e se também como eu, que tiverem curiosidade por livros clássicos da literatura, que se quiserem também ler um bocadinho mais desses livros para se familiarizar, é uma ótima forma de o fazerem a custo zero. A aplicação Fable também tem outras valências muito interessantes. Nós podemos fazer parte ou criar o nosso próprio grupo de leitura. Portanto, nós podemos criar um grupo de leitura, as pessoas juntam-se ao nosso grupo de leitura e todos os meses nós lemos o mesmo livro. Ao ler esse livro nós podemos, eles disponibilizam lá o e-book, claro que aí a pessoa, pronto, se estiver gratuito, está gratuito, se não estiver a pessoa tem que pagar o e-book, mas uma coisa boa de ler os livros na Fable é que nós podemos primeiro fazer comentários à medida que vamos lendo, ou seja, nós, por exemplo, lemos um parágrafo e queremos fazer uma anotação qualquer, algum pensamento que nos surgiu em relação àquele parágrafo, podemos selecioná-lo e fazer esse pensamento. Outra coisa bastante interessante é as pessoas comentarem capítulo a capítulo, porque quando nós estamos a ler um livro em conjunto, é muito fácil uma pessoa ir à frente da outra. E sem sabermos, estamos a comentar com uma pessoa e estamos-lhe a dar já spoilers do que vai acontecer à frente e ela ainda não chegou lá. E, portanto, a parte boa de nós comentarmos capítulo a capítulo significa que a pessoa que está a comentar aquele capítulo automaticamente já o leu. E, portanto, estamos a comentar só daquele capítulo, não dos que vêm para a frente. E o mesmo sucessivamente até chegarmos ao final do livro, pois no final podemos comentar o livro todo no geral.
é bom porque quando estamos a fazer uma leitura conjunta, às vezes nós esquecemos-nos que não lemos todos ao mesmo ritmo e então estamos a dizer coisas que já se passaram a pessoas que ainda não leram essa parte do livro e é um bocado chato. Mas como eu já vos disse, eu efetivamente utilizo a aplicação Fable para ler gratuitamente, neste caso, os livros clássicos, os livros mais antigos. Eles têm lá uma secção onde vocês conseguem aceder, eu penso que logo na página inicial nós fazemos o scrollzinho para baixo e quase no fim aparece-nos uma secção que é Free eBooks. E nós carregamos aí e aparece-nos imensos, dos quais nós podemos escolher grande parte de clássicos da literatura. Alguns até são livros mais contemporâneos, mas que, entretanto, também por questões de direitos de autor já podem ser disponibilizados naquele formato. Portanto, eu nesse aspecto, por exemplo, encontrei e já comecei a ler, embora não esteja agora a ler direitinho, mas já comecei a ler um livro que quero ler há imenso tempo, que é o Conde de Monte Cristo. E eu comecei a ler lá, encontrei-o lá gratuito para ler e portanto eu acho que é uma ótima forma de pessoas que querem explorar este tipo de leituras e que até não se importam de ler em inglês, porque até conseguem, gratuitamente. Eu acho que não há melhor forma de ler do que esta, portanto acho que é bastante bom. E pronto, estas são as aplicações de leitura que eu utilizo. Há imensas aplicações de leitura, especialmente onde nós podemos ler livros gratuitamente. Normalmente, lá está, como eu vos digo, as aplicações de leitura que disponibilizam livros gratuitos, normalmente é porque esses livros em si ou cederam os direitos de autor ou já os perderam. Portanto, nós não vamos encontrar livros recentes gratuitos assim online. No entanto, eu vou deixar aqui também o símbolozinho que é Open Library. A Open Library é um site, é literalmente como se fosse uma biblioteca online e nós aí sim encontramos livros recentes disponibilizados não na versão de e-book, mas na versão mesmo de... Quer dizer, eu acho que também tem na versão de e-book, tem na versão de e-book e na versão de fotografias do livro em que nós podemos virar as páginas. O que acontece com o Open Library é que ele funciona mesmo como uma biblioteca, ou seja, nós selecionamos um livro que queremos ler, se ele estiver disponível nós podemos lê-lo, se ele não estiver disponível, ou seja, se outra pessoa estiver a ler, temos que esperar. É tal e qual como uma biblioteca, só pelo facto de ser online não significa que haja N versões ou N unidades do mesmo livro. Nós então, se o livro estiver disponível, começamos a ler, mas temos um limite de dias máximo, nós não podemos ter o livro sempre guardado para nós. Nós temos, por exemplo, sei lá, uma semana e ao fim dessa semana, quer tenhamos lido, quer não tenhamos lido, o livro é-nos retirado e volta para a biblioteca, portanto nós aí já não temos mais acesso a ele. Mas efetivamente é um site, dos poucos sites onde nós conseguimos ler livros relativamente recentes. Não sei se os últimos já lá estão, mas livros contemporâneos tenham saído há 2, 3, 4, 5 anos, nós conseguimos ler e temos essas regras, pronto, mas é assim, eu acho que se a pessoa quiser ler o livro, cumprindo estas regras é a mesma coisa que como se fôssemos à biblioteca levantá-lo, portanto, é a mesma coisa, a diferença é que estamos a fazê-lo no conforto da nossa casa, num ecrã, seja num computador ou num telemóvel, e portanto, sim, temos acesso a esses livros. Há muitos outros sites, no entanto, nós temos a Kindle, obviamente, e a Kobo, que nós podemos ler, que elas também têm associadas à sua aplicação os respectivos tablets de leitura, da Kindle e da Kobo. Funciona muito como a Fable, nós podemos comprar os e-books, temos a conta e compramos os e-books, podemos ter acesso também a e-books gratuitos nessas aplicações, especialmente clássicos da literatura e livros antigos. Temos também, obviamente, aquela subdivisão da Google, que são os Google Books, onde também podemos encontrar alguns e-books gratuitos. No entanto, eu acho que o Google Books é especialmente bom para encontrar material académico. Portanto, quando uma pessoa está à procura de, sei lá, documentos, artigos e coisas para algum trabalho de faculdade ou algo do género, o Google Books proporciona esse tipo de material até mais do que os livros. Também tem livros gratuitos, especialmente antigos, como já falei, mas eu acho que a nível académico e especialmente para quem está a tirar curso na área das letras e da história, eu acho que essa ferramenta da Google, a Google Books, é efetivamente muito interessante para esse tipo de pesquisas. E obviamente, num tom bastante diferente das anteriores, temos também o Wattpad, que é basicamente um site que também tem aplicação, onde as pessoas podem ler, não livros editados por editoras e que estão agora em circulação, mas coisas escritas pelos próprios utilizadores. Ou seja, o Wattpad não só é um site bom para nós lermos obras de pessoas comuns mortais, como nós, que não têm nenhum livro publicado, mas que até gostam de escrever, como também para quem gosta de escrever. Portanto, escritores, pessoas que gostam de escrever, que até gostassem de lançar um livro, podem utilizar aquela plataforma para escrever e para partilhar a sua escrita com, para já, um público que, ainda não está a pagar por essas obras, mas um dia mais tarde podem surgir diversas oportunidades no ramo da escrita para essas pessoas.
Mas é muito interessante, eu acho que se nós quisermos ler o trabalho de outras pessoas ou até que quisermos partilhar a nossa escrita, eu acho que é uma plataforma muito interessante, diferente das outras, mas também ao mesmo tempo com bastante piada. E pronto, estas eram as aplicações que eu tinha para vos falar. Falei-vos nas 3 que eu utilizo, dei-vos alguns exemplos mais à frente de algumas que conheço, mas que não utilizo. E pronto, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso gosto, de partilhar e de deixar algum comentário a dizer algumas aplicações que inclusive utilizam e que eu não tenha mencionado aqui, se utilizam estas que eu falei e quanto é que gostam delas, e também algumas ideias futuras de vídeos que gostassem que eu fizesse. Ora, vejo-vos para a semana. Tchau!